E aí, galerinha, show? Aqui é Prof. Bergoglio, o cowboy da matemática, aquele que possui a comitiva mais estourada do mundo estudantil. Se você quiser fazer parte dessa comitiva, entre em contato com o Prof. Bergoglio, ou aqui, através do meu WhatsApp, ou então, minha galerinha, aqui, através do direct do meu Instagram. Estarei aqui esperando vocês. E aproveite agora para ver nossa próxima aula. Se liga, é top! Vamos lá. Operações entre conjuntos. O que é operação entre conjuntos? É quando você tem dois conjuntos e você quer fazer algo com eles dois. Bem, nós podemos somar dois conjuntos? Não. Somamos números, conjuntos não. O que nós podemos operar? O que nós podemos fazer com dois conjuntos? Então vamos lá. Primeiro, união. Nós podemos unir dois conjuntos. Unir é você juntar os elementos de um conjunto com outro. Por exemplo, o conjunto A são os elementos 0, 1, 4 e 5. O B é 0, 2, 4 e 6. Se eu juntar todo mundo, vai ficar 0, 0, 1, 2, 4, 4, 5, 6. Mas aí lembrando que a gente falou que não pode ter elementos repetidos, então o conjunto A unido a B é quem? 0, 1, 2, 4, 5, 6. Qual é o símbolo da união? Ou você bota esse U para cima, ou você bota a palavrinha ou. Ou seja, o conjunto A ou B, ou conjunto A unido a B é a mesma coisa, tá? Como é que nós representamos em forma de diagrama? Nós colocamos dois diagramas, tendo uma parte de interseção ou não. Escrevemos primeiro os elementos repetidos aqui no meio, que é a interseção, que é o 0 e 4. Os que sobram em A, 1 e 5, você bota do lado esquerdo. Os que sobram em B, você bota do lado direito. E se você quiser saber agora quais são todos os elementos, a gente coloca, ó, fala é 0, 1, 2, 4, 5 e 6, que são os que eu escrevi lá. Lembrando que para você escrever a união, você não precisa necessariamente usar o diagrama. Esse diagrama a gente utiliza mais para quando nós vamos fazer... resolver problemas com conjuntos, que aí nós temos que utilizar o diagrama. Mas aqui é só para a parte interpretativa. A outra operação, interseção. O que é a interseção entre dois conjuntos? A interseção entre dois conjuntos, que é o Uzinho para baixo, ou a letrinha I, a palavra é, ou a letrinha I, né? O conjunto A e B, ou A inter B, é o conjunto formado pelos elementos que estão em comum nos dois. Então, por exemplo, quais são os elementos em comum que a gente falou na estante? 0 e 4. 0 e 4 são esses dois aqui, ó. Então, a interseção A inter B é apenas os elementos quem? 0 e 4. Quantos elementos tem na interseção? 2 elementos. Uma curiosidade, A tem 4 elementos, B tem 4 elementos. Se eu somar 4 mais 4, vão dar 8 elementos. Porém, a união tem 1, 2, 3, 4, 5, 6. Não tem 8 elementos, e sim 6. Por quê? Porque esses dois da interseção, eles repetiram 2 vezes. Então, por isso que nós vamos deduzir uma formulazinha. O número de elementos da união é igual ao número de A mais número de B menos a interseção. Para provar que eu estou certo, 6 é quem? 4 mais 4 menos 2, ó, que vai dar o mesmo 6. Tá joia? Uma curiosidade sobre interseção. Dois conjuntos são ditos disjuntos, não atrapalhe distinto. Conjuntos distintos é a mesma coisa de conjuntos diferentes. Olha, galera. Por exemplo, esse conjunto A aqui, que é formado por 0, 1, 4, 5, e o conjunto B, que é formado por 0, 2, 4 e 6, eles são iguais ou diferentes? Diferentes. Por que eles são diferentes? Porque eles não têm os mesmos elementos. Dois conjuntos só são iguais quando todos os elementos de um são iguais a todos os elementos dos outros. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 5, 7, 9, 10, 5, 7, 9, 10. Os dois conjuntos são iguais quando têm os mesmos elementos. Se um elementozinho só for diferente, eles são chamados de conjuntos diferentes, ou então chamados de conjuntos distintos. Distintos é a mesma coisa de diferente. Agora, a palavrinha que eu estava explicando nesse instante, disjuntos, é como se nós falássemos assim, conjuntos disjuntos são totalmente diferentes, ou seja, não tem nada em comum. Isso quer dizer o seguinte, que toda vez que dois conjuntos são disjuntos, a interseção entre eles é um conjunto vazio. Por exemplo, A é 0 e 1, B é 2, 4 e 6. Tem algum elemento em comum entre A e B? Não. Então, a interseção é um conjunto vazio. Ô, Bega, eu posso botar um 0 aqui? Não, porque se você botar um 0, você está dizendo que o elemento 0 está ali dentro. Quando você representa em forma de diagrama, você, no espaço que não tiver elemento, você não escreve ninguém, tá? Então, toda vez que dois conjuntos, para finalizar mais uma vez,
tem a interseção, não tem interseção, eles são chamados de conjuntos disjuntos, tá? Subtração de conjuntos. Para você subtrair dois conjuntos, é você pegar os elementos que tem no primeiro conjunto e não tem no segundo, ou seja, é o conjunto A menos B. Como é que nós fazemos isso? O conjunto A, por exemplo, quem é A menos B? O conjunto A é 0, 1, 0, 1, 4 e 5. O conjunto B é formado por 0, 2, 4 e 6. A interseção é 0 e 4. O que é o conjunto A menos B? São os elementos que estão apenas dentro de A, no caso, esse 1 e 5. O conjunto B menos A são os elementos que estão apenas dentro de B, no caso, o 2 e 6, certo? Um exemplo aqui, se ele pedisse assim, dados conjuntos A é 0, 2, 3 e 4, B é 1, 2, 4, 5, 6 e C é 0 e 4. Eu quero A unido a B, eu quero unir esse elemento com esse, bora unir. Primeiro o 0, botei o 0, depois o 1, botei o 1, depois o 2, botei o 2, depois o 3, depois o 4, depois o 5 e depois o 6. Lembrando que você nunca deve escrever os elementos repetidos mais de uma vez, tá? Então, o conjunto A unido a B é o conjunto 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Se eu perguntasse, por exemplo, interseção, o que tem em A e B ao mesmo tempo? A e B ao mesmo tempo tem o elemento 2 e o elemento 4. Então, a interseção entre A e B é quem? 2 e 4. Aí eu vou dar uma dica na hora que você for fazer a diferença. Eu marquei aqui a interseção 2 e 4, circulei em A e B. Se eu pedir quem é A menos B, é o que sobrou em A, 0 e 3. Se eu pedir B menos A, é o que sobrou em B, 1, 5 e 6. E tá aí, certo? Com C, esses aqui eu vou deixar para vocês fazerem em casa, tá? Como é que a gente pode usar diagrama nisso aí? Veja bem, 2 exemplos de exercícios para vocês entenderem como é que a gente utiliza diagrama. Ele vai dar um problema e desse problema você vai ter que montar o seu diagrama. Numa pesquisa, questão 7, numa pesquisa realizada, verificou-se que das pessoas consultadas, 100 lia o jornal A. Primeiro dado é esse. 150 lia o jornal B. 20 liam os dois jornais A e B. E 110 não liam nenhum dos jornais. Aí ele pergunta quantas pessoas foram consultadas. Então, o que a gente vai fazer? Ao invés de aplicar aquela fórmula, para não ficar decorando fórmula, o prof. Bergoglio gosta muito de aplicar o diagrama. Então, bora fazer o seguinte, bora botar aqui umas figurinhas. Deixa eu ver se é aqui. Minha galerinha, não. É aqui. Imagens. Bora botar aqui, um círculo. Vamos duplicar esse círculo aqui. Vamos dizer que aqui é o conjunto A e aqui é o conjunto B. Quando vocês forem fazer diagrama, uma sugestão para vocês, sempre começa sempre com a interseção. Na interseção que é A e B são 20, então aqui é 20. Para ajudar vocês, eu ainda vou fazer isso aqui, Vou botar esse círculo de B aqui de azul ou de verde, tá? Olhe bem, o 20 faz parte do círculo vermelho e do círculo verde, do A e do B. Mais um detalhe, eu botei a interseção dos dois, aí vou agora colocar o de cada um. O conjunto A tem 100 pessoas, mas o conjunto A é o círculo vermelho. Dentro do círculo vermelho tem que ter 100 pessoas. Já tem 20 lá dentro do vermelho, então faltam quantos? 80 para poder somar com 20 e dar o 100. 100 menos 20, 80. No caso do B, o B tem 150 pessoas. Então, se já tem o B, é o círculo verde, e dentro do verde já tem 20, para 150 falta quanto? 130. E esse 110 vai estar aqui do lado de fora, que é o que não lê ninguém. Aí ele pergunta, quantas pessoas foram consultadas? Ele quer saber se usam de universo. Quantas pessoas tem ao todo? O que eu vou fazer? Eu vou só apenas somar os valores. É 80 mais 20 mais 130 mais 110. O universo vai ser 100, 200, 300, 340 pessoas foram entrevistadas. Aqui está a minha resposta. Mas existe outra coisa. Vamos fazer uma suposição que ele não dê a interseção. Aí vamos para a questão 8. É outra questão de raciocínio. Ele fala o seguinte, numa pesquisa sobre a preferência em relação a 2 times de futebol,
foram consultadas 500 pessoas e o resultado foi o seguinte: 300 preferem o A, 190 o Vasco, 190 o Flamengo, 80 não preferem nem Vasco e nem Flamengo. Aí lembra que foram entrevistadas 500 pessoas. Aí ele fala o seguinte: quantas pessoas preferem só o Vasco, só o Flamengo? Faz várias perguntas. Bora para o nosso diagrama. Vamos fazer uma coisinha, vamos botar aqui de novo. Bora repetir aqui, ó, duplicar esse diagrama verde. Bora botar aqui como se fosse o verde, o Vasco. Vamos duplicar esse vermelho aqui, para a gente poder usar aqui. E vamos falar que esse vermelho aqui é o Flamengo. E vamos lá. Nós devemos começar por onde que nós falamos na estante? Pela interseção. Como não tem, vou chamar isso aqui de X. Como é que nós achamos 80 na estante ali, no conjunto A? Pegamos o total, que era 100, e subtraímos do 20, que era a interseção. 100 menos 20 deu o 80. Então, o que eu vou fazer aqui na questão 8? Quando ele não der interseção, você chama de X. E vamos lá. O Vasco são 300 pessoas. O Vasco é o círculo verde. Se ele tem X, esse espaço aqui vai ser 300 menos X. O Flamengo tem 190 pessoas. Se ele já tem X no Flamengo, aqui vai ser 190 menos X. 80 não prefere nenhum dos dois. Então, 80 vão estar aqui fora. Ó. 80 pessoas vão estar aqui fora dos dois círculos. Aí ele fala que o total são 500 pessoas. O que é que eu deduzo? Como é que eu achei o universo na questão 7? Somei todo mundo, quem está dentro e quem está fora. Então, aqui nós vamos somar todo mundo. Então, vamos lá. Ó. 190 menos X, deixa eu separar aqui, mais X, mais 300 menos X, mais 80. Tudo isso tem que dar quanto? Os 500. Eu vou cortar esse menos X com esse mais X, vai ficar 190 com 300 é 490. 490 com mais 80 vai dar 570 menos X é igual a 500. Resultou numa equação do primeiro grau. Como é que resolvemos a equação do primeiro grau que vimos no assunto anterior de matemática básica? Isolamos a letra X. Então, bora deixar o 570 aqui, passar o 500 para cá e o X para lá. Então, vai ficar 70 é igual a X, ou seja, X é igual a 70. Se X é 70, esse valorzinho aqui, ó, é 70. Esse valor, 190 menos 70, sobra quanto? 120. Esse valor, 300 menos 70, vai dar quanto? 130. Ou, 130, olha, conta errada, 230 bergolhos. Como é que eu faço para verificar se eu estou certo? Bora somar tudo para ver se dá 500. 120 com 80, 200. Com 230 dá 430. Com mais 70 dá 500. Bateu os 500 certinho, galera, ó, fechado. Vamos para as perguntas. Quantas pessoas preferem apenas o Vasco? Apenas o Vasco é quem está dentro só do conjunto do Vasco. No caso é quanto? 120. O Vasco é cá, é o verde. Quantas pessoas preferem apenas o Vasco? Apenas o Vasco é 230. Olha, Bergoglio botou o contrário, já ia falar errado. Atenção sempre. Quantas pessoas preferem apenas o Flamengo? Apenas o Flamengo é 120. Quantas pessoas preferem o Vasco ou o Flamengo? Ou, galera, é a união. É juntar os dois diagramas, é juntar esses três valores aí, ó. 120 mais 70 mais 230, que vai dar 420 pessoas. Quantas pessoas preferem o Vasco e Flamengo? E a interseção? Quem é que está na interseção dos dois? 70. Então, ó, só 70. Quantas pessoas não preferem o Vasco? E aí vem uma sugestão. Quando ele fala que não prefere o Vasco, ele quer todas as pessoas menos o Vasco. É como se eu fizesse isso, ó, depois eu vou apagar. Tira o Vasco. Se eu tirar o Vasco, quantas pessoas estão fora do Vasco? O 120 e o 80. Então, vamos botar aqui, ó, é 120 mais 80, que vão dar 200. 200 pessoas não preferem o Vasco. Se ele falasse quantas pessoas preferem apenas um time, seria só o 120, só o 230, que daria 350. Se ele falasse quantas pessoas não preferem o Flamengo, você riscaria o Flamengo, sobraria o 230 e o 80, que daria 310. E assim sucessivamente.
Com diagrama tem uma vantagem. O que ele perguntar, vocês saberão falar. Beleza? Questão 9. Outro tipo de questão que partes teóricas que pode vir em problemas de conjunto. Ele dá um conjunto universo e fala o seguinte: U é x pertencente a z, tal que o x varia de -3 a 7. O que quer dizer? São números inteiros, positivos ou negativos. Então, quem seria meu U? Seria -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. São esses elementos aqui, de -3 a 7. Só que ele fala o seguinte: A é x pertencente a U, só que variando de -1 a 5. Ou seja, dentro desse U aí, os elementos de -1 a 5, mas -1 não tem igualdade e 5 não tem igualdade. Então, O vai ser de 0. Então, quem é o conjunto A? Seria 0, 1, 2, 3 e 4. O 5 não entra e o -1 não entra porque não tem igualdade. O conjunto B é formado por x pertencente a U, tal que x é par. Dentro desse U, quais são os números pares? -2, 0, 2, 4 e 6. Às vezes, o aluno esquece que 0 é par, esquece que -2 também é par. Para ser par, não tem que ser obrigatoriamente positivo, tá, galera? O conjunto C é x pertencente a U de -2 fechado a 3 aberto. Então, seria -2, -1, 0, 1 e 2. E aí ele fala o seguinte: determine o cardinal do conjunto representado pela parte rachurada. Galera, o que é cardinal? Cardinal é número. Qual é o número que representa o conjunto da parte rachurada? Eu vou ter que botar os elementos ali no meu diagrama e vamos para a parte rachurada. Com um detalhe. Aqui nós temos três conjuntos, A, B e C. Começamos de dentro para fora. Qual é o elemento que tem nos três conjuntos? Ó, tem o 0. Vou botar o 0 aqui. E tem o elemento 2. Então, vou botar o elemento 2 aqui. Vocês estão vendo que eu já botei os dois elementos ali, tá? Um detalhe, eu não botei 2 e 0 e um do lado do outro, senão você vai pensar que é o número 20. Ali eu tenho dois elementos representados pelo algarismo 0 e pelo algarismo 2, tá? Aí você vai e faz. Depois vamos de 2 em 2. O conjunto A inter B é esse conjunto aqui. Ou seja, é 0, 2 e mais alguém. O que eu vou fazer? Eu vou olhar para A e B e ver quem é que está dentro de A e B. Além de 0 e 2, quem é que está dentro de A e B também? O 4. Então, aqui tem que ter o elemento 4. O A e C é isso aqui. Já tem 0 e 2. Então, dentro de A e C, ó, além de 0 e 2, tem o elemento quem também? 1. Vocês estão vendo que eu estou colocando e vou riscando lá, ó, para não escrever duas vezes e não errar a minha conta. Dentro do B e C, que é esse balãozinho daqui, além do 0 e 2, no B e C, tem quem também? O -2. Então, bora botar o -2 aqui. Aí, agora, bora. Quem é que sobrou dentro do conjunto A? Dentro do conjunto A sobrou o 3. Dentro do conjunto B sobrou quem? O 6. E dentro do conjunto C sobrou quem? O -1. Pergolhos, se não tivesse o -1 aqui, eu ia fazer o que aqui? Você ia, ó, simplesmente deixar em branco. Não escrevia nada, tá? Muita atenção com isso. Você só coloca lá dentro se tiver o elemento. Aí volta e fala, vamos lá. Dentro do conjunto universo, já escrevemos o -2, já escrevemos o -1, já escrevemos o 0, já escrevemos o 1, já escrevemos o 2, já escrevemos o 3 e o 4, e já escrevemos o 6. Quem é que nós não utilizamos ali dos elementos que estão dentro do universo? O -3, o 5 e o 7. Esses três elementos, se não estão lá dentro, eles estão, ó, aqui fora, em algum lugar lá fora, não importa onde, mas estão lá fora, tá? O -3, o 5 e o 7. Quem é, então, a parte, o conjunto rachurado? O conjunto rachurado é formado por quais elementos? Então, bora botar em ordem. -3, -2, ó, esse, certo? Depois vem o 0, o 2, o 5 e o 7. -3, -2, 0, 2, 5 e 7. Esse é o conjunto rachurado, mas ele pediu o cardinal. Então, o que é o cardinal? É como se eu falasse assim, meus amores e minhas amoras. Qual é o número que representa a quantidade de elementos desse conjunto? Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ou seja, o cardinal que representa aí é o quê? 6, porque nós temos 6 elementos. Isso é o cardinal. Outra operação com conjunto, que raramente cai nos vestibulares, mas só dá uma geral aqui. Diferença simétrica. O que é a diferença simétrica representada por delta? Esse A delta B.
o conjunto formado pelos elementos que estão só dentro de A ou só dentro de B. Então, no desenho aqui você vai ver, ó, é só dentro de A e só dentro de B, ou seja, é toda a união tirando os elementos da interseção. Isso é o A delta B. Então, exemplo, quem é A delta B aqui? Você vai lá e faz isso, ó, marca a interseção, é o 3 e o 5. Ele tem dois conjuntos, A que é 0, 3 e 5, e B é 1, 2, 3 e 5. A interseção é 3 e 5. Quem é o A delta B? São os elementos que sobram, no caso o 0, o 1 e o 2. Mas, bora ler a questão? Dados os conjuntos, determine quantos subconjuntos distintos e não vazios, olha o que eu expliquei anteriormente, quantos subconjuntos distintos e não vazios existem dentro do conjunto A delta B. A delta B é isso aí, 0, 1 e 2. Mas eu quero saber o número de subconjuntos. Então, como é que a gente faz para achar o número de subconjuntos de A delta B? É 2 elevado ao número de elementos. Quantos elementos tem aqui dentro? 3. 2 elevado a 3 é igual a 8 subconjuntos. Mas ele pediu, vamos chamar aqui de X aqui, ó. Ele pediu a quantidade de subconjuntos distintos e não vazios. O que é que nós explicamos anteriormente? Quando todos os subconjuntos começam do vazio e terminam nele mesmo. Se falar de distinto, você diminui de 1, porque vai tirar ele. Se falar não vazios, você diminui também de 1, porque vai tirar o vazio. Então, na verdade, você vai diminuir esse 8 aqui de quanto? De 2. 8 menos 2 é 6. Ou seja, nós temos 6 subconjuntos distintos e não vazios do conjunto A delta B. Beleza? E aí, galerinha, show! Gostaram da nossa aula? Top, né? Com prova Bergoglio, você vai em busca do 1000 na prova do Enem. E eu posso te ajudar também na sua banca, no seu concurso, na sua escola, onde quer que você estiver. Procure prova Bergoglio. E para isso, você pode se especializar mais ainda em matemática. De que maneira? Assistindo mais vídeos, mais aulas, mais dicas de prova Bergoglio. Onde prova Bergoglio? Onde? Ou aqui no meu Telegram, ó, ou então aqui no meu YouTube, ó. Mas ao entrar no meu YouTube, não se esqueçam, inscrevam no canal do Prova Bergoglio e ative o sininho, galera, os sininhos, para que toda vez que tiver vídeo novo, você possa ser avisado onde quer que você esteja. Então, tá interessado nas aulas de Prova Bergoglio? Nos procure, estou aqui para fazer você aprender matemática e brocar em qualquer lugar que você for, tá beleza? Tamo junto, minha galera!